Olá, pessoal! Hoje é dia de gravar o 18º episódio do Pod Mãe. E comigo no estúdio estão duas convidadas. Eu sempre adoro as minhas convidadas, porque eu tenho o privilégio do podcast ser meu e convidar quem eu quero. Então, assim, comigo está a Kátia e a Kelly. Faz uma dupla, Kátia e Kelly, né? Kátia e Kelly. E que estão se conhecendo aqui. Estamos, E pra gente falar de tantas coisas que nos povoam enquanto mulheres, mães, a gente tem que chamar pessoas diferentes umas das outras, porque isso só agrega, só contribui. E vocês não imaginam o podcast que rola antes do episódio. É pena que a gente não pode falar. Mas assim, mas vocês vão ter muitas coisas boas por aqui com a gente, porque são pessoas que têm muito para dizer e muito para inspirar. Eu não vou ficar apresentando, eu gostaria que vocês se apresentassem. Quem se habilita? Por de ofício, né? Eu sou a Kelly Matos. Eu olho para aquela câmera, olho para cá, olho para ti. Vou olhar para ti, Onde tá? tu quiser. Onde eu quiser. É isso aí. Eu sou a Kelly Matos, eu sou jornalista. Eu sou mãe do Gabriel, que tem 2 anos e 8 meses. Tão comprido. Parece o teu, que é compridão assim, né? Sim. Que é daqueles esticados, aqueles A gente já esticados. sabe que compridos serão desde pequenininho. Com uns 2 anos, tu multiplica por 2, diz que essa é a conta, e aí mais ou menos aí a altura que vai ter. Ele vai ser enorme, né? Ele é comprido, ele não é... Eu gosto muito daqueles bebês fofuchos, assim, né, gorduchinhos. Não, ele é esticado, ele é dessa linhagem. Sou jornalista, trabalho na Rádio Gaúcha, trabalho na RBS há 20 anos. Tenho, assim, paixão por isso aqui, rádio, microfone, Vavá sabe, né? De comunicar, eu acho que isso é parte muito importante, essencial de quem eu sou. Hoje estou comentarista do Jornal do Almoço, colunista da Zero Hora, e sou absolutamente entusiasta de conversas, de trocas entre mulheres, entre mães, entre profissionais. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom! Ai, que amor, que querida! E faltou dizer que tem um podcast muito legal, que eu assisto todos os episódios e aprendo muito. Tenho podcast, Nossa. eu tenho uma coisa que eu acho que é característica minha, eu não sei em que momento que eu percebi, mas hoje eu acho que é um traço fundamental da minha trajetória profissional, que é eu consigo explicar as coisas mais difíceis de um jeito descomplicado, fácil, né? Então, eu cubro política, eu vou traduzir para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Se eu cobrir um tema econômico muito difícil, eu vou explicar para quem está lá em casa, fazendo uma metáfora, né? Mostrando a xícara, mostrando a flor, eu vou traduzindo. Então, esse podcast, todas as participações que eu tenho, eu tento levar isso adiante. Eu tenho para mim que comunicação não existe se quem está do outro lado não entende. Claro. A comunicação existe até se eu não existo, né? Porque isso aqui tá comunicando, essa xícara tá comunicando, essa flor tá comunicando. Mas se quem tá do outro lado não entendeu, se eu falei chinês, se eu falei grego e a pessoa não entendeu, não existiu comunicação. Então, a minha premissa básica é descomplicar para que todo mundo entenda. E para chegar nisso, quanto repertório, quanto estudo, quanta leitura, eu sei porque eu também escrevo para alguns lugares todos os meses, e para que eu possa escrever e que as pessoas desejem ler o que eu escrevo, eu preciso comunicar com simplicidade o que eu quero dizer. Isso. E isso demanda muito exercício e muito tempo, porque falar todo mundo fala. E tem mais aquela coisa da comunicação, né? Não é a minha formação, mas já li sobre isso, que mesmo quando tu fala com o outro de uma forma que tu imagina que é clara e que o outro tá te entendendo, muitas vezes ele não entende todo o contexto. Então, o cuidado que a gente tem da escolha das palavras e do como vai dizer, né? Totalmente, concordo tudo que tu disseste, porque hoje, quando a gente fala, e fala muito por mensagem, ali no WhatsApp, não tem tom, né? Se eu te disser, olha, Vavá, eu já te falei isso, tá na mensagem anterior. Tu pode ler como... Pô, Vavá, eu já te falei, porque não tem o tom que tá ali dito, né? Então, o cuidado na escrita, tu tem toda a razão. Ele tem que ser um cuidado de fazer com quem esteja do outro lado compreenda, não se sinta atingido no sentido de agredido, violentado. Tem comunicação não violenta hoje, que a gente fala muito, né? Sobre escutar, o pescoço comprido. Tudo isso eu acho que faz parte. E uma coisa que eu acho positiva é que, como hoje todo mundo comunica, fazer um breve aqui, arrasado, que é antes, quando a gente só tinha
alguns meios de comunicação oficial, por exemplo, a televisão, né? A gente parava e ficava assistindo TV, a gente tinha o rádio, mas não tinha essa quantidade de podcast, de streaming e documentário, né? Tudo acessível. Antes a gente tinha alguém falando e todo mundo ouvindo. Hoje há uma horizontalidade. Então tu tem o teu podcast, eu amo, eu ouço. Não precisa só a Kelly, que é da RBS. Não, todo mundo fala. Então olha o dobro, o triplo, o quádruplo de cuidado que a gente tem que ter, né? Claro. Porque todo mundo tá falando. Será que a gente consegue comunicar com todo mundo falando? Será que a gente consegue alcançar o nosso objetivo? Tem muito mais gente gritando para que eu consiga fazer minha mensagem chegar, né? Eu vou ter que achar um jeito de me conectar, e aqui nós estávamos num espaço disso. E de me fazer interessante e de ajudar as pessoas, porque eu acho que essas coisas, elas são que nem ou é uma maratona ou é 100 metros rasos. Tem muita gente que vai nos 100 metros rasos e para. Para tu dar uma continuidade a um conteúdo, tem que ter muito trabalho, consistência, né? Dedicação, não é uma coisa simples de fazer. Porque aí tu vai formando uma comunidade, e eu acho, os podcasts, eles ainda nem decolaram pelos estudos que se vê, porque é uma nova forma de se aprender. É impressionante, assim. E tem de todos os assuntos, de todos os temas, de todos os gostos, tipos, cores. Hoje eu estava, antes de vir para cá, almoçando com uma amiga, e a gente estava falando isso, né? Ai, como a gente gosta, eu adoro ouvir podcast. E aí ela me disse isso, ela disse, quantas vezes eu ouvi num podcast alguém e eu comecei a seguir a pessoa, porque eu adorei aquilo que ela me disse, aquilo vai criando conexões, as comunidades que tu disse, e as pessoas vão se entrelaçando, isso é fantástico, assim. Mas nós vamos parar. Não, tu viu que... Não, tu pega o ar, pega o ar, porque eu começo aqui. Mas assim, mas eu já quero entrevistar a Ju, que foi no teu podcast, que eu adorei, né? Essa questão das mulheres, o quanto que a gente precisa incluir os homens para que eles, não só a gente reclame, mas a gente faça um trabalho psicoeducativo, cansa, mas a gente vai ter que fazer, né? Porque senão é o jeito. E também a Greta. A Greta é um acontecimento. E ela é uma menina e ela é um acontecimento. A Eixo só faz assim, ó. Ela é tipo Thiago, assim, da geração ali. Eu achei ela, a forma como ela vê uma menina muito jovem, que já teve 2 apagões de burnout e está se reinventando. Não, ela é gênia. Muito legal o trabalho. Ela é uma gênia. Tá, mas agora... Não, agora eu vou ficar aqui. Com vocês! Ai, meu Deus do céu. A musa inspiradora, Kátia. Kátia, te apresenta pra gente. Bom, meu nome é Kátia. Eu tenho 3 filhos, Rafael, Douglas e Daniele. Através do Rafael, que eu lhe conheci, né? Que estamos nos conhecendo. Sou mãe. Estou tentando ser um pouquinho empresária, que tenho um delivery de lasanhas, né? E... é a primeira vez que eu participo, confesso, estou nervosa, né? Não precisa ficar nervosa, tu tá entre amiga. Mas é um prazer, né? Estar na tua presença, a tua também, só te conhecia por televisão, né? E estou aqui para que eu puder ajudar, se tiver algo que eu possa mostrar, né, para as mães. Eu queria começar... Dispostas. Maravilhosa, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por ter vindo. Sim, e assim, eu que agradeço, né? Querida, hoje, a Kelly há pouco estava falando como hoje todo mundo comunica de alguma forma, né? E que as influenciadoras, os influenciadores, eles têm um lugar importante das coisas que eles transmitem. Mas eu pergunto para vocês duas assim, quem são as maiores influenciadoras desde que o mundo é mundo? Desde que nasceu o primeiro bebê, quem são as maiores influências? Nós estamos aqui, né? Não pode mãe. É um negócio, uma coisa impressionante, né? E até esse conceito, essa fala de influenciadora, que a gente tem hoje, influenciadores, é muito, depois que a gente torna mãe, vocês são mães, sabem também, o que a gente faz, mais do que a gente diz, influencia os nossos filhos, né? Eu sempre falo pro meu filho dar bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado. E aí eu penso assim, sim, que bom que eu estou ensinando isso, mas na verdade
eu faço mesmo, tenho que dar bom dia, boa tarde, boa noite. Porque ele vê que a mãe faz, né? Sim, nós somos os espelhos, né? Exatamente. E aí eu vou começar contando histórias, né? Gosto. Eu gosto, eu não conhecia a Kátia, mas eu sei que ela é mãe de 3 filhos, mas eu conheço um dos filhos da Kátia, que é o Rafa, mas assim ela diz o Rafael. Quando ela diz o Rafael... Não, mas não é por nada. Todo mundo chama o Rafa, eu digo o Rafael. E parece assim que já vai rolar uma mijada no Rafa. Eu adoro. E aí, a história do Rafa é muito incrível, assim, porque ele me contou, e aí... Por favor, Kátia, me interrompe, acrescenta, diz que não é bem assim, eu vou contar do jeito que eu ouvi, né? Ele me contou que quando ele era pequeno, ele é o mais velho, né? Ele é o mais velho. E a Kátia ia trabalhar e levava ele com ela. Nem sempre tinha com quem deixá-lo. Sim. E tinha, era uma casa de família que tu trabalhava? É, eu era diarista. Uhum. E como eu tinha ele, o marido trabalhava, eu não tinha quem ficasse com ele, né? E aí eu levava ele junto. E essa até me emociona, né? Mas eu vou seguir para tu é que é muito emocionante mesmo. Essa pessoa que ela levava o Rafa junto, enquanto ele esperava a mãe trabalhar, ela deixava ele ficar mexendo na biblioteca da casa dela. E o Rafa se apaixonou pelos dicionários. Ela era professora aposentada. E o esposo dela trabalhava com contabilidade. Então, na época, saía aquelas folhas enormes, né? Nos computadores. Sim, daquelas matriciais. Exato. Que e aí, aquilo ali era colocado no lixo, né? Então, eles davam para ele escrever. E aí, ela disse para mim, o Rafael tinha o quê? Uns 7, 8 anos, né? Uhum. E ela dizia assim, mas... como era um sítio, eles tinham 2 crianças de netos, tinha uma pracinha, tinha piscina. Ele não se interessava por nada daquilo ali. Porque eu dizia, né, a mãe vai trabalhar e tu vai ficar quietinho no lugar que a mãe te colocar, né? E ele escolheu a biblioteca. E aí ela disse, não, pode deixar ele mexer. E naquela época, os dicionários eram enormes, né? Os livros também, né? E ele foi pela colorido. E aí ela chegou lá um dia desses e me chamou. Eu estava numa peça, ela disse, Kátia, vem cá, dá uma espiadinha. Eu pensei, meu Deus, o guri mexeu em algo, estragou, né? Vou ter que pagar o que eu não tenho. Viu como tem uma coisa de Rafael mijado? Daí ela disse, espia para te ver. Ele estava com o dicionário aberto, tentando copiar o que ele estava vendo. Claro que ele não estava conseguindo. Ele recém tinha entrado para o prézinho, né? Ele até, sobre o pré, eu levei uma mijada da professora, né? Porque eu ensinei ele a escrever o nome dele, eu ensinei ele a escrever de 1 a 10, o A, E, I, O, U, as cores primárias ele já sabia. Então, ele chegava lá, ele não queria brincar. Ele queria estudar. E aí, levei uma mijada da professora, né? Mãe, tu não pode fazer isso. Mas era só eu e ele dentro de casa, né? E aí, ele copiou aquilo ali, né? Aí, tá, eu disse, se ele estiver incomodando aquela coisa, né? Eu levo para perto de mim. Não, eu tô admirada com ele. Aí, ela tem na época, ela tinha uma casa aqui em Porto Alegre. E na frente da casa dela tinha uma enorme de uma escola aqui no Assis Brasil, só que eu não lembro o nome da escola. Ele ficava pendurado no portão, vendo aquelas crianças entrar, aquelas crianças sair, aquelas Kombi escolar. Por causa de quê também? Porque aonde nós morava era quase que interior, então a escola era humilde, né? E eu acho que ele via tudo aquilo ali, para ele, né, era outro mundo. Mas ele sabia que dali tinha professora. Ele dizia, mãe, ali tem um monte de professora. Ele dizia para mim, sabe? E ele diz assim para mim, outro dia, ele disse, pois é, eu gosto tanto de estudar, e é uma das pessoas mais inteligentes e estudiosas que eu conheço. E ele é um baita professor. Ele está sempre estudando, sempre. Baita professor. Sempre. E aí ele disse, eu disse, quem é, Rafa? Quem você acha que influenciou na tua vida, assim, para tu gostar tanto? E ele disse que até hoje usa umas palavras
que não são usuais e que ele lembra de ter lido, aprendido nos dicionários lá. Ele disse, eu acho que essa mulher que a minha mãe ia, ela teve uma influência. Eu disse, sim, Rafa, ela foi generosa, mas a grande influenciadora da tua vida é a tua mãe. Aí, na época... Olha, tu para e tu ouve esses louros, porque tu é uma baita influência na vida do teu filho. Nesse jeito doce que o Rafa tem, nesse jeito generoso que ele tem. Nossa, isso é uma musa inspiradora, gente. Obrigada. Na época tinha o Correio do Povo. Sim. E o que a gente fazia, eu e o marido? Daí eu achei uma vizinha que cuidasse ele. Porque eu não gostava de levar ele, né? Eu comprei um caderno para ele, escondido da professora, fiz como é que eu vou dizer, um combinado com ele. Eu não estava mentindo, não estava fazendo ele mentir para a Pro, mas para ele não contar para a Pro o que nós estávamos fazendo. A gente sublinhava de um tanto ao outro do correio, para ele copiar no caderno dele. Aí a gente chegava em casa, nós ia ler o que a gente sublinhou para ele e para ver se ele estava copiando certinho. E aí ele fazia. Só que ele não só copiava, como ele entendia o que ele estava copiando. E o Rafael não era muito de olhar desenho na televisão. Ele procurava olhar notícias. Ele gostava do jornal, né? E quando ele tinha 6 anos, que ele estava no prezinho, como eu falei, a escola era humilde. Não tinha pracinha, não tinha nada. E levaram as crianças para a praça na vila, né? Nem era bairro, era uma vila. E lá tinha aqueles... Gira-gira, roda-roda. E o Rafael caiu e bateu com a cabeça. E aí levaram ele, eram umas 3 horas, 5 horas eu ia buscar ele. Quando eu cheguei lá, nossa, eu queria matar a mulher, né? Porque ela chegou e disse para mim que ele tinha caído e meio que desmaiou, só que elas, ao invés de trazer a criança, elas ficaram com ele. Nossa, eu examinei ele, estava tudo bem, ele só tinha Mãe, né? Mãe, eu já examinei. Queria ver se ele estava quebrado. Que a gente sabe, né? É o nosso raio-x. Aí ela, não, mãe, te acalma. Depois ele voltou a brincar, mas vocês não podiam ter ficado com ele. Tinha que ter me trazido ele. Agora, o que eu faço? Eu não tenho carro. O ônibus lá era de hora em hora. O que vai ser a minha noite? Eu dizia para ela. Aí levei ele para casa. Dei banho nele, tudo. O marido chegou, eu contei, mas nesse período, assim, qualquer movimento estava em cima, sabe? Não deixava ele dormir, não deixava ele piscar, eu acho, coitadinho, sabe? Porque eu tinha medo, sabe? Lá sei eu o que tinha acontecido na cabecinha dele, né? E isso aí até hoje, porque quando ele te manda uma mensagem, tu não responde imediatamente, o guri surta. Tá vendo da onde? Daí, no outro dia, levei ele no Santo Antônio, que tinha na CIS Brasil. Sim. Aí, chegando lá, contei pro médico o que tinha acontecido. Ele, não, mãe, te acalma. Aquela noite eu fiquei de guardião na beira da cama dele, até minto. Botei o pai dele pro quartinho dele e trouxe ele para dormir comigo. Ah, claro! Sim, quem nunca? Mas... E aí fizeram uns exames nele, daí ele teve que tomar um remedinho para dormir, né, para fazer o exame da cabeça. Daí veio o doutor e disse, não, mãe, te acalma, deu tudo certo, ele não machucou, ele não tem coágulos, ele não tem nada. A única coisa que pode acontecer, que mais tarde o Rafael seja meio lento para o estudo. Imagina assim. Se ele não tivesse batido a cabeça. Aí ele disse assim, se ele agora no prezinho, tudo bem que não roda, mas o primeiro ano, aquela coisa, aí tu procura um médico de novo, né? E conta tudo que aconteceu, que de repente ele vai ter que fazer um tratamento. Vai ter boa essa história. Gente, quando eu olho ele agora... Eu digo para ele, meu filho, eu só lembro que o nome do doutor era Gilberto, mas eu não lembro o sobrenome. Eu tinha uma vontade de apresentar ele para meu filho. Que maravilhosa. Eu tinha, sabe? Porque o susto que ele me deu.
Mas a gente vive assim, Não né? foi Com um filhos a gente diagnóstico que ele vive. viu no exame, foi Sim. algo que ele botou na cabeça dele e me transmitiu. O Rafael, Deus, o primeiro, até terminar a escola, ele nunca rodou. Todos os anos ele passou. E ele tem uma coisa que ele diz às vezes, né? Quando tem um curso que ele vai dar, ou que ele sugere alguma coisa, ele, ó, segue a minha dica que tu vai passar de ano. Ele diz isso, será que tem a ver com isso? Ele nunca rodou. Bom, os 3 nunca foram filhos de... Hoje eu tenho prova, tu vai pegar teu caderno e vai estudar. Não. Ele dizia, ele chorava e dizia para mim, mãe, se eu estudar, vou chegar lá, não vou lembrar. Eu tenho tudo na minha cabeça, ele dizia para mim, sabe? E hoje o Rafael é o que ele é, né? Que quando eu descobri realmente o que meu filho era, a importância que meu filho tinha para a sociedade foi num encontro em Gramado, que ele ia fazer um evento para o Marcos, e ele me levou junto. O Marcos Rossi da Gramado Summit. Ai, querido, E beijo, aí ele, mãe, vamos junto para te assistir, né? E nós fomos. Aí nós chegamos em Gramado, sexta-feira, perto do meio-dia. Aí fomos no hotel, largamos as coisas e vamos almoçar. E eu amo Gramado, né? Aí ele disse assim para mim, vamos... A gente vai comer um fundi, mãe. Tu nunca comeu, tu vai comer um fundi. Tá, chegamos no restaurante, tivemos que esperar um pouquinho, estava lotado. Aí chegou a nossa vez, a gente sentou ali, o garçom veio, a gente pediu. E eles começaram a botar aquele monte de coisa. Né? Não sabe o que tu vai comer primeiro, né? Aí lá Chega a dar uma agonia, Sim. né? Aí lá pelas tantas, ainda mais gordinho, né? Mas não tem. Comer é bom demais. É muito Aí chegou bom. lá pelas tantas, veio o garçom e disse assim para ele, dá licença, o senhor é o seu Rafael? Ele, olha, eu sou o Rafael, não sei se é a pessoa que tu está procurando. Não, o senhor vai fazer um evento aqui hoje? Ele, sim. Não, é que o meu patrão mandou dizer que é tudo por conta da casa. Uau! Os senhores podem ficar à vontade, tanto o senhor quanto a sua mãe, que é tudo por conta da casa. O Rafael, sério? Ai, querida. Ele, não, o Rafael, não, tudo bem, obrigado. O cara saiu e disse assim, Rafael, como assim, Rafael? A gente vai comer, não vai pagar? E já vai tomar uma mijada, Rafa. Ele disse, mãe, nem eu tô entendendo. Porque a gente não falou nada para ninguém. E não foi escolhido com reserva. A gente passou lá e chegamos, né? Que legal. Aí, na hora de pagar, ele disse, mãe, mas na hora de pagar eu vou chamar o cara, né? Vou pedir a conta, vou me apresentar no caixa, né? Eu disse, sim, pelo amor de Deus, né? É o mínimo. Aí aconteceu, gente. Daí ele foi lá, o cara veio, se apresentou e disse, não paga nada, foi uma honra para nós. Olha. Nós vamos estar no teu evento hoje de noite. E até se tu quiser comentar do meu restaurante. Ai, tu viu o tamanho que tava ficando o guri. E Kelly, me conta uma coisa. E que influência tem na tua vida a tua mãe, pra ti? Eu tava te ouvindo, Kátia, e eu segurei. Porque, olha, eu vou te contar minha história. Eu nem sei se a Vavá sabe também. Que é o seguinte. A minha mãe também não tinha onde me deixar. E a minha mãe também me levava com ela. E a minha mãe trabalhava na cantina da escola, né? No bar da escola. Então, eu também fui uma criança que a mãe precisava levar. E até hoje, sei lá, dias atrás, ela veio me falar da culpa que ela sentia de me tirar de casa às 5 da manhã, 6 da manhã, para pegar o ônibus. E era 1 hora, né? Do Jardim Leopoldina até o bairro onde funcionava a escola, e funciona a escola. Eu tinha 3, 4 aninhos. Eu ainda não podia entrar no pré também. E aí eu ficava na biblioteca. E aí a Zezé, nunca me esqueço o nome dela. A Zezé era a biblioteca. Tinha criança, assim, que era filha de funcionário também. E que a gente ficava juntos ali, né? E a minha mãe foi pedir autorização pro irmão do colégio, né? Disse, me desculpa, meus filhos estão aqui, eles são pequenos, né? Eu tenho que trazer. E ele falou, que bom que eles estão aqui, uma escola.
E é que é muito parecido com o que eu ouvi de ti, né? E aí eu fui pegando gosto pelos livros, eu fui escrever uma história quando eu era muito pequenininha, quando eu não tinha ido pro colégio ainda. Eu queria, Vavá, entrar, eu queria ser aluna. Então eu ficava, tinha uma porta, assim, né? Eu me lembro até hoje. E eu ficava assim, tinha um tapetinho, eu ficava assim, ó, embaixo. Ouvindo. Ali pra ver se porque eu queria entrar. E aí, óbvio, não pode, né? Pela idade, né? O pré, não sei como chamar, o jardim de infância. É a partir de determinado. Então eu entrei, porque eu ficava ali, as professoras, viu? Começaram a ficar com pena. Deixa ela assistir, então. Então eu entrei com 3 anos, o que não poderia. E aí eu também já sabia tudo, né? Porque eu era apaixonada exatamente do que tu tá falando do teu filho. E aí chegou, a professora chamou minha mãe e falou, olha, eu tenho até medo que ela fique... Como que a gente diz? Hiperestimulada? Não, que eu comece a achar um saco, porque sim. Eu já sei, ela já sabe tudo. Sim, Vamos levar ela. Eu nem podia, né? Como eu tinha 3 anos, eu tinha que repetir aquele primeiro Jardim A, não sei como chamar hoje. Fica aqui de novo. Ela falou, não, se ela ficar mais um ano aqui, ela já sabe tudo, ela vai se entediar. Então, vamos passar. Hoje não poderia, né? Porque eu fui pra primeira série com 5 anos. Porque aí, hoje eu já sei regras, né? Tá hoje tu seria, assim, diriam que tu é uma menina de altas habilidades. E tem esse conceito, eu acho que por aí. Então, eu fui, né? Todos os meus colegas já tinham 6, 7 anos, tanto que eu termino o colégio com 15, 16, né, vou pra faculdade com isso, né? Mas por causa disso, porque a minha mãe também, não tendo onde me deixar, me levava junto. Um frio, ela disse até hoje, me dá uma dor de pensar. E eu fico pensando como se eu tirasse o meu filho com a idade que tem, gelado, né, no nosso inverno horroroso, pegar 1 hora de ônibus, tinha que esperar o ônibus, 1 hora pra ir, né? E a volta também de noite. E aí, como eu ficava na biblioteca, a Zezé, a bibliotecária, nem sei, hoje eu nunca mais tive, óbvio, né, contato. Mas as minhas professoras eu tenho, porque minha mãe era funcionária, né? Então, até hoje, elas têm um orgulho imenso. É professora da primeira série. Que amor. E aí, ela deixava eu pegar livros para levar para casa, mesmo não sendo ainda. E a minha mãe ia no ônibus lendo pra ti. Lendo. Olha, e essa mãe, né? Que coisa, porque ela tinha trabalhado um dia inteiro fritando pastel, fazendo cachorro-quente, coisa, e terminava, e ela falou que eu ficava rouca de ler as histórias, 1 hora, e eu me lembro como se fosse hoje, a gente sentava no ônibus ali naqueles bancos da frente, que é prioridade, né, porque eu tava com a criança, então eu ficava lendo, chegava rouca lá na nossa casa. E aí, exatamente como tu contou. Eu fui ouvindo e fui voltando no tempo, assim. E quando tu fala, né, que os filhos aprendem mais do que a gente faz do que a gente fala, como é que nasce o gosto pela leitura de uma criança? Quando aquela mãe lê e empresta a sua voz e o seu momento pleno, a criança sente, ela está à disposição da minha pessoa. Sim. É aí que a gente vai pegar o gosto pela leitura. Sim, porque na época a gente até inventa uma história que são maravilhosas. Ali, daí tu tá inventando uma história. Exato. Porque se tu vai realmente ler a história, pode ser que ele não entenda. Sim, faz a tradução. Que são. Que amor. Isso aí eu fiz agora com a minha neta. Olha entendeu? Que legal. Porque ela não vai... Agora ela já está com 7 anos, já está na primeira série. Mas ela não ia entender a história que o Monteiro Lobato escreveu. Sim. Então ela olhando. Mas olha onde é que ela começa ali, né? Olha, a régua lá, né? Eu inventava da minha cabeça para ela poder entender. Traduziu o Monteiro Lobato para ela. É um jeito da gente fazer o outro entender, claro, né? Exatamente. A palavra que tá ali, meu filho tem 2 anos. Aquele ali, daí eu vou contando conforme as figuras, os desenhos, exatamente como tu disse. Para eles pegar o gosto de... Mas, gurias, e aí eu vou dizer como educadora para vocês, nunca fiquem com receio de ler para as crianças o que está escrito nas histórias e com as palavras difíceis. Porque as crianças têm paixões por palavras novas, por sons novos. Aquilo fica tudo dentro, mesmo que eles não compreendam, porque eles compreendem o contexto. Porque eu também fazia muitas traduções e lendo, aprofundando o estudo em literatura da infância, eles adoram umas palavras diferentes. Mas é que, de repente, assim, porque tu já veio de uma família
pessoas que trabalham com a educação, né? Mas No meu caso, eu não tinha, né, gente? Mas olha Sim, só. a gente não sabe, Nós né? não tinha. É. Tu foi mãe e dali tu vai ter que te virar. É o que temos, a minha mãe fez com o repertório que ela tinha. O que eu tinha, era a arma que eu tinha, né? E é Claro que maravilhosa as hoje, histórias. com a minha neta, é totalmente diferente, Sim. né? Sim. Ela mesma, ela vai escrever, que nem hoje de manhã ela estava fazendo o teminha dela, ela disse, vovó, tu tem que ver o som da palavra, entendeu? E é o jeito que a Pro tá ensinando ela. E aí tinha que eu lá, tava... Construção fonética. Eu amo que a gente aprende horrores, né? Muito. Eles que ensinam pra gente. É que a Entendeu? gente, quando tem os filhos pequenos, a gente vai lá e se revisita a criança. Total. Vocês estavam contando essas histórias, né? E as infâncias não são fáceis Não. para ninguém. Não quer dizer que quem tem mais recursos financeiros tem uma infância mais feliz do que as outras. Eu também vim de uma infância bem dura, porque quando eu nasci 9 anos depois do meu irmão, a minha mãe foi ser professora, o que as mulheres eram naquela época. Então, ela tinha parado de estudar porque casou com 17 anos. Aí, ela foi fazer o magistério para depois. Então, assim, quando eu nasci, a minha mãe saiu de casa para trabalhar. Então, às vezes, eu me lembro de acordar e ela me levar na janela e me mostrar que era muito de noite, era na serra, era muito frio. E eu dizia, eu quero ir contigo. Ela dizia, não dá. E, às vezes, eu ficava com uma pessoa que ajudava na casa que eu nem conhecia. Então, era muito triste ficar longe dela. Eu fui crescendo nisso, porque ela fez o magistério, começou a ser professora de escola municipal. Eu me lembro que o meu pai, às vezes, ia buscá-la, ou às vezes ela vinha de ônibus, e eu via que era longe. E depois disso, ela foi fazer concursos e começou a estudar, e ela fazia faculdade nas férias. Então, eu ficava pensando assim, ser professora é a pior coisa que já inventaram no mundo, porque abandonam os filhos. Porque eu associava ser professora com me deixar. Então, perguntavam para mim, até escrevi um texto sobre isso, o que tu quer ser quando tu crescer? E eu dizia, eu não sei, mas eu não vou ser professora. Olha eu hoje. Sim, tu via... Só que quando meu filho nasceu, o que eu quis fazer? Um trabalho para ele ficar perto de mim. Era esse o objetivo da escola para mim. Gente! Só que eu fui me apaixonando pelo rolê. E tô ali nesse rolê há 36 anos. Imagina. Entende? Mas eu fui lá reparar a minha infância, porque a minha mãe veio trabalhar, nós montamos a escola juntos, eu estava perto dela e do meu filho. Então, olha as chances de reparações que a gente tem quando a gente é mãe também. A maternidade é incrível, né? Porque eu desde que meu filho nasceu, todas as certezas que eu tinha, todas, assim, de A a Z, elas foram assim, foram todas assim. Não, peraí, será que isso aqui, acho que não era isso aqui. Na verdade é por aqui. E às vezes tu não pensa assim, como é que a minha mãe dava conta? Não, isso eu penso todos. Eu vou contar uma historinha rápida pra vocês. Quando meu filho nasceu, eu acho que por ocasião, assim, né, de eu ter uma relevância, minha chata, tava grandona, minha gravidez tinha sido ótima, eu tava linda, cabeluda e tal. Então eu achei que eu ia... maravilhoso. Maravilhosa eu tava. Então eu achei que eu ia arrasar. Tava não, Kellyzinha, tu é. Não, amiga, eu tava assim, cabeluda, sabe? Com aquele cabelo que cai todo depois. E eu tinha... eu também achei que eu tava arrasando. E aí... Quando nasce, e é aquele perrengue, né? Meu filho, ele ficava grudado, que nem piercing na minha teta, assim, ó. Muito bom. E não tinha o que fazer, porque ele só queria mamar. Eu emagreci 11 quilos, né? E aí, eu comecei a ver assim, meu Deus, é um horror, né? Hoje eu dou risada disso, mas meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Essa criança só chora, meu Deus, como é que minha mãe sobreviveu? O meu cérebro congelou. Eu fiquei em pânico. E eu tinha tido parto normal, e eu achei que depois do parto ia ser tudo bem, eu tinha dores do útero voltando, umas contrai, cólicas, uma coisa, e eu queria... Eu fiz um foco, assim, tudo eu queria atender o que a criança... Se eu fizer, peraí, o que é isso? Aí eu entrava no Google, é isso que eu fiquei louca. Na real, eu fiquei louca. Hoje eu já tô um pouco menos louca, medicada. E aí, eu percebi o perrengue, porque o meu peito tava todo arrebentado, eu não dormia, eu vi... E eu falei, mãe, meu Deus... Minha mãe ficou um mês quase lá em casa comigo. Eu falei... Eu não sabia que tu tinha passado por isso tudo. Eu falei, como é que eu reparo daí isso? A gente dá valor. Não, exatamente. O que eu me ressinto, porque meu filho nunca vai saber. Ele vai saber o que é ser pai, mas nunca vai saber o perrengue que é ser mãe, da transformação física, psíquica e tal. Daí eu falei, mãe,
o que tu quer agora? Um carro? E eu fui na concessionária, juro. Eu fui na concessionária, ela tinha um carro, eu falei, quanto falta? Vamos trocar teu carro agora? Foi uma das poucas saídas que eu dei, porque eu não ficava longe, pra ir lá pra minha mãe. Ai, que amor. Falta tanto, peraí que eu vou resolver isso aqui, né? Ela já tinha o carro. Porque eu fiquei assim, ó, a culpa que eu fiquei na cabeça dela ter passado por tudo isso, dela ter levantado. E, poxa, hoje a gente já tem, né, o pai do meu filho, ele troca fralda, ele faz o meu pai, né, num outro contexto, fazia nada, né? E aí era tudo aqui, ó, não é? Tudo no dela, né? E ela acordando cedo de manhã e levando criança, e criança com um negócio de ranho e não sei o quê. Cuidando da casa, assim, cuidando da comida, cuidando das vacinas, cuidando dos médicos. Tudo. Então, eu conto essa história sempre, eu falei, mãe, o que é que tu quer? Um carro, uma casa? Agora, eu vou fazer agora. De tanto que eu vi assim, gente... Mulher Maravilha sem os acessórios da Mulher Maravilha, gente. Total. Tô milagrosa. Que eu acho que tu também deve ter passado, né? Tudo que tu fez pros teus filhos. Certeza. Eu vim de uma família de 10 filhos que a minha mãe teve. Ai, gente, me dá até... Quando tu falou 3, e eu queria ter 10, eu já me deu um frio no espinho. Eu falei, como é que ela conseguiu? Só teve eu de mulher. Eu fui a 7ª. Então, eu fui criada no meio de guri, né? Deus levou 2, né? Mas eu fui criada só no meio de menino. As pessoas perguntavam para ela, tem diferença dela, porque é a única filha mulher, desse monte de homem, a minha mãe, eu não sentia um tratamento diferenciado. Tivesse que puxar a orelha, ela puxava. Tivesse que pegar a varinha, ela pegava, entendeu? Eu sentia o carinho, o cuidado dos meus irmãos homens comigo como a irmã mulher. Mas a mãe me tratava como ela... Até porque não dava nem muito pra pensar. Não tinha. Não dá. O recurso que eles tinham era aquilo ali. Outra realidade, né? Outra realidade. Hoje em dia, não, né? Não! Às vezes a gente começa quando consegue reunir os filhos, que agora, com essa loucura do dia a dia, eles ir na tua casa é um milagre. Tu vai ver isso aí no futuro. Tu vai lembrar de Não, e eu me senti uma ingrata por isso, porque daí eu pensei quantas vezes a minha mãe nanã e eu não fazia nada, eu falei, e ela passou por tudo isso. Aí, Kátia, desculpa te interromper, que toda vez que eu vejo um filho, uma coisa, responder pra mãe ou fazer qualquer coisa, eu falo, tu sabia que ela pegou a teta dela e ficou te dando mamar? Eu falo assim, ó, sabe o que ela sofreu? Que ela ficou sem dormir, né? O meu marido tem os sobrinhos, né? E eu falo assim, mas tu sabe o que a tua mãe passou? Sabe quantas noites ela ficou sem dormir? Eu vou dizendo isso aí que tu disse, né? Porque eles... Claro, eu quando era filha, sou filha, né? Quando eu não era mãe, eu também não tinha essa noção, Sim. né? E o perrengue, meu Deus! É muito difícil tu ser mãe, assim, ó. E a minha mãe nos criou, eu como filha mulher, não culpo ela, né? Mas era assim, ó, vou te criar, tu vai saber escrever um pouco, vou te preparar para te casar e ser dona de casa. Era isso? Esse era o máximo. Era isso. Era isso aí. E eu, na minha cabeça, já não era assim. Eu já não queria aquilo ali que eu via que ela tinha, entendeu? Entendi. Na minha cabeça, mas tu não podia falar, tu não podia retrucar. Tu tinha que aceitar, né? Aí quando tu pôde, agora eu vou responder por mim, daí a coisa fica diferente. Mas até tu chegar ali, minha filha... E até tu fazer uma tradução para tua mãe, respeitosa, que a gente estava falando, né? Como é que tu vai dizer que tu respeita, mas que tu não quer fazer o que ela acha? Nem tinha, né? Não tinha. Meu pai, gente, ele só olhava para nós. A gente seguia nosso cantinho. Se tivesse visita, algo assim, né? Hoje em dia, não, né? Tu tem que pedir licença para poder falar às vezes, né? Exatamente. O meu filho tem 2 anos. Tá falando, ele, não, é mentira. Ou não é assim. Não é verdade? Né? É assim. Aquela época, daí que eu tava dizendo, às vezes, quando a gente se encontra, assim, que eu posso reunir os 3, a gente começa a contar da nossa infância, tanto a minha quanto a dele, que ele também teve uma infância difícil, né? E tu te refere ao pai? O meu esposo, é o marido. E eles dizem assim, capaz,
Como é que vocês passaram por isso? Bah, vocês estão mentindo, estão contando história. Eu não acredito. Estão contando filme de terror para nós. Não, mas assim, ó, gurias, assim, o papo é muito bom, daqui a pouco nós vamos ter que encerrar. Oh, não! Não, é bom vir num podcast convidada, né? É muito bom. Mas assim, antes disso, quando a Kátia chegou e a gente tava te esperando, eu tava falando pra ela que agora eu já tô repondo um pouco de hormônios, eu tô me sentindo melhor, mas eu passei muito trabalho por 3 anos na menopausa, porque eu tive muita privação de sono. Muita privação. E eu tava me sentindo assim com uma confusão mental um pouco, meio triste, de não dormir. Uma puérpera, tu tava. Pior até. Pior até. Mas aí depois de muitos exames, porque cada caso é um caso, e aí tem que ver o que adapta para cada pessoa, histórico familiar e coisa assim. A minha médica esse ano resolveu repor, e eu tô melhor. E aí, quando a Kátia chegou, e eu tava assim, tipo, com um pouco de calor, um pouco de frio, essas coisas, eu perguntei. E aí ela me disse, sabe, Valesca, eu não passei por isso. Não. E aí eu falei, não, como assim? Conta aí pra nós, Kátia. Aí assim, ó, eu estou com 61 anos, né? E eu não tive nada do que ela está falando, mas eu presenciei as minhas cunhadas, né? Com aqueles calorões, até mesmo a minha sogra, na época, era mais nova. E há 9 anos, uns 10 anos atrás, eu acordei de manhã, fui no banheiro e comecei a sangrar. Mas um sangramento, assim, que nada passava. Chamei meu esposo para ele, não sei o que está acontecendo, estou sangrando demais. E o Rafael morava perto da minha casa na época. Liga para o Rafael. Ligamos para o Rafael e a minha filha não foi para o colégio. Disse, mãe, eu vou contigo no médico, vamos ver o que está acontecendo. Fui no Jeremias, no hospital de Cachoeirinha. Eles me deram um remédio para estancar o sangue. Fui para casa, aquilo não parava. Gurias, eu não podia ficar de pé. Fui para o hospital do Becker, João Becker, em Gravataí. Lá a doutora me examinando e passando por exames de toque naquela situação ainda, né? Aí lá no hospital João Becker, ele disse, tu tem que ir agora pro hospital fêmea. Sim. Que lá eles vão te fazer um tratamento, porque aqui a gente não tem aparelhagem, aquela coisa toda. Chamei, o Rafael estava me esperando, para vocês terem noção do sangramento. Ele botou aquele tapete do carro que tu pisa em cima, ele botou no banco. E eu tava com aqueles fraldão para não manchar o carro dele. Chegamos no hospital, fui atendida na emergência. Aí a minha filha entrou comigo, o Rafael ficou na recepção. Aí o doutor fez o exame de toque e disse assim para mim, olha, Kátia, tu vai ficar internada e eu vou te fazer uma ecografia transvaginal porque tu estás com uma gravidez fora do útero. Tu para e pensa. Eu, com a idade que eu estava, a minha filha, eu tinha feito ligamento quando eu ganhei ela. E eu olhei para o médico e disse assim, como, doutor, que eu estou grávida? Não é possível. Eu não posso estar grávida. Ele disse, tu quer que eu te explique como é que faz? Como é que se sai uma gravidez? Tu imagina a cara do Rafa e da irmã. Eu disse, doutor, mas eu estava naquela salinha fechada ali com ele. A tua filha não estava junto? Ela não estava junto, eu estava sendo atendida. Doutor, como que eu vou chegar agora e falar para minha filha que eu estava grávida e para o meu filho, com a idade que eu estou? Essa é a coisa mais normal. Tu estava com quantos anos? Eu estava com 49. Te liga, Kelly. Gente, mas é a Cláudia Raia. 49 anos. Quando ela ganhou o bebê, eu disse para minha filha, vocês poderiam ter tido um irmãozinho agora. Mas e aí, quando tu foi da notícia? Aí chegamos, né, me arrumei, sentei, daí o doutor, eu chamei ela filha. Aí o doutor disse assim, eu disse, filha, abaixa a cabeça. Tá? O doutor disse assim, olha, a mãe vai ficar internada. E ela, como, doutor, o que está acontecendo com a minha mãe? Né? Eu acho que ela pensou tudo na vida, mas menos uma gravidez, né? Nem ela e nem o Rafa. Daí ela disse, eu vou chamar meu irmão. Daí chamou o Rafael. Ele disse, agora vocês vão lá, fazem os papéis da internação dela, porque ela está com uma gravidez fora do útero, nós vamos fazer os exames e vamos fazer uma corretagem nela. Gente, quando o Rafael entrou, eu não olhava para ele. Ele só disse assim,
E aí? E aí a resposta é a melhor, conta. Depois a mãe te fala. Aí saímos pro corredorzinho e ela foi lá fazer a internação. E aí eu me sentei num banquinho que tinha lá, que eu tava fraca, né? Imagina o sangramento. Aí eles, mãe, como é que aconteceu uma coisa dessa? Me conta, pelo amor de Deus. Aí eu olhei pra eles Então, assim, meu filho, olha só, eu sou tua mãe, mas eu sou mulher, eu tenho vontades, eu tenho desejos, o teu pai também, a gente tem uma vida que nem tu tem. E aconteceu. Não é maravilhoso? Cara. Meu filho, eu sou tua mãe, mas eu sou uma mulher. eu tenho vontade. Tenho desejos e o teu pai também. Ele disse assim, Estamos no jogo. meu Deus, é o fim do mundo. Aí tá, fui, Que fiquei história. internada, aquela coisa toda. Fiquei 5 dias no hospital, né? Meu Deus. Aí quando eu voltei pra casa, e na época minha filha tinha um namorado, que hoje é o esposo dela. Então aquela coisa assim, ó, te cuida. Tu vai sair, mas te cuida. Olha só, tu tá estudando. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é toda tua. Eu não vou criar filho dos outros. Não vou criar neto, eu dizia. E aí ela disse assim, e aí tu me dizia tudo isso, e o cuidado era nós que tinha que dizer pra ti, te cuida, olha que tu e o pai vão fazer. E chamaram o pai na responsabilidade Claro. também? Ah, olha, que história maravilhosa. Cara, isso é surreal. Chamaram ele também, daí depois, e aí pra me contar, depois até pros meus irmãos, né, Aham. que eu tava grávida. Maravilhosa! Que história maravilhosa. E aí, assim, Maravilhosa. ó, então eu falei pra ela, eu não passei por nada disso, porque daquele momento que eu saí do hospital, Ela teve um susto que o corpo dela, tipo assim, ó, vamos liberar ela da menopausa. eu não menstruei mais, não tive nada. Então eu vejo as pessoas falar. Não passou por comentar. isso. Eu não passei. Deus foi muito bom. Não passei. Passei uma vergonha imensa, né? Entre aspas. Tá, né? mulher, arrasou! Arrasou mesmo. Arrasou, tava lá, plena, linda. Mas não, sabe? E aí, quando ela saía, porque daí o Rafael tinha a casinha dele, né? E eu tava na casa dele, mas ela era solteira, né? Ela dizia, mãe, eu vou sair com o Lucas, eu vou pousar na casa da minha sogra, te comporta? Ela Era o dizia pra mim. Que legal. Beleza, pode deixar que agora não Coisa tem problema. maravilhosa. É. Não, gente, Cláudia Raia tava aqui. Não, ela é muito inspiradora. Arrasou. E aí, outra coisa que eu queria te perguntar, tu voltou a estudar, né? Voltei. Tá quase terminando, tu tá fazendo EJA, Tô fazendo isso. mas já tá lá no final das etapas, né? Já. Por causa que nem eu falei, né? Antigamente as coisas eram mais difíceis, né? E eu, com 13 anos, me tiraram da escola. Que nós morávamos em Alto Petrópolis e eu estudava na Vila Floresta. Uhum. Então eu pegava ônibus, né? Então eu levava só o que tinha para levar. Porque eu pegava 2 ônibus, né? E dia 15 de setembro, dia do meu aniversário, eu fui à aula. Eu tinha ganho da mãe uma correntinha com anelzinho, aquelas coisinhas, sabe? Que eles davam os conjuntinhos e tudo. Sim. Lógico que eu botei, né? Bonita, faceira, foi pra escola. Chegando lá, no período de ciências, gravou bem, a gurizada começou a incomodar a professora. E a professora tinha dito que não era para levar livro, que era negócio de 7 de setembro, jurar bandeira. A gente ia ficar mais no pátio do que na sala de aula. E ela se incomodou com aquelas criaturinhas. Todo mundo tira os livros da pasta, vamos estudar, ninguém vai para fazer nada na rua. E eu disse assim, ó, eu não trouxe meu livro. Tu veio fazer o quê no colégio? Eu disse, a senhora disse que não era para trazer. E aí começaram a rir de mim. Ela mandou uma tropa para a secretaria. E nessa tropa foi a Kátia junto. Chegando lá, naquela época, era a minha palavra quanto a palavra da professora. Poxa. A professora disse assim, ela me respondeu, ela não ficou quieta, ela estava no meio da turma, 3 dias de suspensão para ela. E aí, pensa, eu peguei minhas coisas, não era horário ainda de sair, né? Deveria ser umas 2, 3 horas da tarde. Fui para casa.
Chegando em casa, a mãe se apavorou, ter me visto aquela hora, o que está acontecendo, tá doente, coisa assim. E tu com uma ficha, né? O pai e a mãe assinar. Aí eu disse, mãe, aconteceu isso e isso, e eu juro que eu não fiz nada. E eu tô suspensa. Ela só disse assim pra mim, tudo bem, quando teu pai chegar, tu vai contar tudo isso pra ele, a gente vai ver o que vai fazer. Tá, o pai não falou nada. Ele leu, ficou quieto. Mas ele e a mãe conversaram. Terminou os 3 dias. Quem vai no colégio com a Kátia? O pai. O pai faltou serviço e foi comigo. Mas no caminho, assim, de boa, ele não falava nada, sabe? Tranquilo. Chegando na secretaria, se apresentou, a diretora disse, pois é, seu Geraldo. Ela se enturmou com uma gurizada, perturbou a sala de aula, a gente teve que fazer isso, e eu peguei e disse assim, é mentira tua. Eu disse assim na cara dela, sabe? E ela disse, tá vendo como ela é malcriada? Daí o pai disse assim pra mim, olha só, o pai sempre acreditou em ti, eu nunca deixei tu mentir, sempre mostrei pra vocês dizer a verdade. É verdade o que tá acontecendo aqui? Eu disse, não é verdade. Eu não fiz isso, eu não trouxe o livro, mas eu não fiz isso. Eu respondi sim, que eu não tinha o livro na bolsa, mas eu não respondi para ela. Aí o pai pegou e disse assim, pode tirar o nome dela da lista, que ela não vai mais estudar. Vocês pensam, o mundo caiu em cima de mim. Eu não podia responder para meu pai, né, gente? Eu tinha 13 anos. Aí a diretora também não perguntou, pai, deixa, vamos... Não, sabe? Hoje em dia, tu falta 2, 3 dias, o conselho está na tua casa. Vai buscar. Querendo saber o que está acontecendo com o aluno, que eu acho certo. E hoje em dia também a questão do diálogo, ela pode, porque assim, essa professora certamente agiu muito mal. Sim, ela estava de mal com a vida e pegou em mim, né? isso repercute nas memórias afetivas de uma menina, de uma pré-adolescente, para a vida inteira. O esforço que deve ter sido para ti, ter ficado longe e voltar a estudar. Sim, daí eu não pude mais estudar, aquela coisa toda. Eu fui para casa, chorava, chegava o horário de ir para aula. Eu via meus irmãos indo, meus irmãos estudavam perto de casa, né? Tinha Mas 2 também te menores. coloca no lugar do teu pai. Ele, por um lado, estava protegendo a filha daquele lugar que estava injuriando a filha. Sim, mas, né, na minha cabeça, sim, né, não era aquilo ali que eu queria. Tu se sentiu punida. E eu adorava ir pro colégio, eu adorava estar no colégio, né? E aí, fui podada, não fui. Aí é que nem eu falei antes. Eu fui criada para estudar um certo tempo, saber ler e escrever. E sabe o que o pai me perguntou ainda? Filha, tu sabe ler e escrever? Tu sabe assinar teu nome? Tu sabe pegar um ônibus? Tu sabe ler as placas quando tu passa na rua? E eu sim, né? Feliz da vida. Eu vou dizer que sim, claro. Ele vai me achar inteligente, vai me deixar na escola. Então, não precisa mais estudar. Aí, não fui mais pro colégio. E agora, terminando ele, quais são os teus planos, Kátia? Os meus planos agora é de eu tentar me formar mais no que agora hoje eu estou fazendo. Que é empreender. Isso aí, entendeu? E porque eu sempre dizia que eu queria ser professora, né? Por que não? Meu sonho era entrar numa sala e cuidar de baixinho. E por que não? Sabe? Por que não? Agora, eu acho que agora, né? Não. Aí, sempre passou, tempo. Daí eu me casei com 18 anos, com 19 anos eu tive o Rafael. Aí foi aquela função de tu querer dar o melhor pro teu filho, aquela coisa toda. Depois de 5, que o Rafael tinha 6 anos, eu tive o Douglas. Depois o Douglas, eu tive a Daniele, depois de 6 anos. E aí, trabalhar para ajudar, dar as coisas pro filho, né? É isso. Gente, e aí eu não tive tempo para mim. Nesse período, eu tinha o Rafa e o Douglas. Eu cheguei, a minha mãe morava perto de mim, do lado da minha casa. Eu disse, mãe, olha só, em Cachoeirinha abriu uma escola para pessoas de idade que nem eu. E a senhora fica com os guri para mim estudar de noite?
que daí é só ter o horário do Paulo chegar e ficar com eles. E ela me respondeu, nem pensar. O que tu quer na rua? Uma mulher casada com 2 filhos. Vai cuidar teus filhos, cuidar teu marido. Fechou o mundo de novo. Tudo bem, aguentei. Ela não tinha obrigação de cuidar dos meus filhos, né? Fui eu que botei no mundo. Eu pensei comigo. Aí disse pra ele, Paulo, já tinha ido na escola, feito tudo. Sabe? Aí eu disse pra ele, só que eu ia ter que sair de casa às 7 horas da noite e voltava às 11h30 por causa dos horários dos ônibus, né? Aí eu disse, Paulo, não vai dar, a mãe não quer ficar com os guri, deixa isso aí pra lá. E aí, isso passou os anos, aí a Dani teve a Júlia. Aí, quando teve uma época, a Dani ficou 8 meses em São Paulo com o marido e a filha. E aí, como não tinha lugar, eles não conheciam nada, ela botou a menina numa escolinha para ela ter algo para fazer, né? E aí, quando elas voltaram, a menina começou a falar as cores para mim em inglês. E eu, meu Deus, minha neta com 4 anos falando inglês e eu não vou saber responder para a guria. Eu vou ter que dar um jeito na minha vida. Eu não vou ser uma avó burra, já que eu fui uma mãe que não pude estudar. Mas eu vou ser uma avó que, pelo menos, eu vou saber o que eu estou falando. E nós estávamos almoçando, terminou o almoço e tem sobremesa? Tenho uma novidade para contar para vocês. Aí o Rafa ainda disse, lá vem ela. Lá vem. Porque eu sou muito de fazer cursinho, sabe? De artesanato, de tudo que dá para mim, eu vou. Que era o jeito que eu tinha, acho, de preencher o meu espaço, né? Aquele buraco que ficou em mim. Eu disse, olha aqui, gente, tem uma coisa para falar para vocês. Eu vou voltar a estudar. E o Rafa disse, como assim, mãe? Como assim? Eu vou sair de casa às 7 horas, vou entrar numa sala de aula e vou copiar tudo que a professora mandar. Como assim? E vou te dar real, como é que é ir na aula, guri? Ele, sério, mãe? Eu, sério. Ele, mãe, que legal, parabéns. Eu disse, é verdade, eu vou entrar para uma sala de aula e naquela época eu ia ficar com a Júlia, sabe? E a Júlia já estudava de tarde. Eu disse, a Júlia chega da escola, eu tomo banho e vou para a minha. Aconteceu muitas vezes do meu genro me largar na porta da escola com a minha neta junto. E ela ainda gritar na porta, vovó, manda beijo para as tuas pro, tá? Com teus amiguinhos. Aquilo para mim era gratificante. Gente, meus colegas eram meninos e meninas de 16, 17, 18. Eu era mais velha. Aí eu cheguei, tu tinha que te apresentar, né? E eu contei essa história para os professores. Teve um professor meu que chorou, sabe? E ele disse, senhora é bem-vinda na nossa escola. Não quero que ninguém aqui chame ela de tia, nem de vó. Ela é colega de vocês como qualquer outra pessoa. E eu fiquei estudando. Eu participava de feiras. Eu fazia educação física, nós tínhamos de noite, pulava corda, jogava vôlei, sabe? Eu teve feiras do Dia das Mães, como eu fazia artesanato, eu botei minha banca, eu participava de tudo. Aí, por período, né, de 6 em 6 meses, tu vai mudando. As minhas notas tudo boa. E eles cuidando das minhas notas, né, gente? Eles cuidando das minhas notas. Tá certo. E o Rafa não é professor que não exige, né? Ele é bem cobrador, né? E ele dizia assim pra mim, aí, Kátia, como é que tá no colégio? Ai, Kátia. E aí, Kátia, como é que tá no colégio? O Rafa pra mãe dele. Beleza. Ai, Kátia. Beleza. Tá, fui. Aí, o João Pedro, meu neto lá de Floripa, ele tá com 2 aninhos. Aí a minha nora ganhou ele prematuro. E eu estava na época de escola, estava estudando. Aí o Douglas me ligou, mãe, aconteceu isso, Thaís. Eu queria uma força tua, né? Tô indo. Não pensei 2 vezes. Só vou na escola comunicar que eu vou me afastar e amanhã de manhã tô pegando ônibus. Resumindo, eu fiquei 28 dias lá. Eu estudava pelo celular.
Ai, que maravilha. Olha aqui, gurias, o papo tá ótimo, mas eu preciso encerrar o episódio. Elas mandam- Meu Deus, já! Elas mandaram nós mim precisamos da tem a hora aqui. Mas olha só, e ainda tem muito mais história pra contar, porque assim, a gente teria pra conversar. Vamos fazer uma websérie, nós três. Né? De muitos capítulos. Mas olha só Pra quem quanta chegou coisa. nervosa, né? Não, ela é comunicadora, tu viu? E olha só, Maravilhosa. nós vamos colocar no arroba aqui, porque a Kátia tá no iFood, porque ela faz lasanhas com receitas da mãe dela e panquecas também, que são uma delícia. Vai estar aí o endereço. Kátia, Eu quero, peraí, que eu já vou nós dar aqui. vamos, já vou te passar. E a Kelly, Kelly, que tu quer propagandear das o tuas... meu arroba também, Teu né? arroba? A rede que eu uso mais hoje é o Instagram, é @KellyMatosK. Aí você vai ver que eu sou friend aqui da Vavá, já vamos se achar todo mundo junto. Isso sabe? aí. Que eu comunico. Na verdade, o Instagram, desde 17 de fevereiro de 23, ele se tornou do Gabriel, né? De vez em quando eu apareço. Mas Sim. é o príncipe, o rei, é o meu filho lá. Sim. Tudo tá ele, o Gabriel, e com o Mas microfone. atrás de um filho tem uma mãe. Ah, estou aqui! Essa é a Ai, com mãe, olha certeza, só, né? nós mães Ai, que coisa empreendedoras. boa. Gente, eu quero inspiradoras. Eu vou olhar a lasanha mesmo. prazer. Diz que é maravilhosa, né? É. Diz que ela interage no chat também, Ah, pelo iFood, com os Falando é clientes. comunicadora. Ai, eu gente. brigo. Não, já ela é tive uma problemas musa com inspiradora. motoboy, eu brigo. Ah, pra entregar direitinho. Gente, vamos precisar encerrar esse episódio. Comenta, pergunta, as gurias interagem com a gente. E até o próximo. Vamos encerrando hoje por aqui. Beijo!